Coronel, na semana passada tivemos Lindsey Graham a dizer ao povo americano que estamos a eliminar as pessoas certas e a cortar os impostos. Então, o que mais quer que façamos? É exatamente isso. Veja, há isto. E observamos aquelas pessoas que estão confortavelmente sentadas nos seus lugares e os simpáticos oficiais que tomam a decisão de que deve haver guerra e que outros devem morrer por causa de uma ideia frágil de vitória contra a Rússia. Aliás, uma vitória que ninguém conseguiu realmente definir como uma vitória ou uma derrota. Quero dizer, uma vitória contra a Rússia ou a derrota da Rússia. Não sabemos exatamente o que isso verdadeiramente significa. De que forma medimos isso? De que maneira definimos isso? Portanto, sem qualquer definição clara, gastamos vidas ucranianas por algo que não sabemos exatamente o que é. Ok? Portanto, é isso. Se olharmos para todo o processo, isto é extremamente perturbador. Como eu disse, extremamente cínico ao mesmo tempo. E isso é provavelmente o que os cidadãos ucranianos estão a começar a perceber, que estamos de facto a utilizar as suas vidas para algum objetivo político obscuro. E isso é completamente imoral, se assim desejar. E se observarmos, porque a questão é que este conflito poderia ter tido uma resolução política antes deste ponto. Tivemos a intervenção militar russa em fevereiro de 2022, mas ninguém desejou implementar a solução política. E sabemos que isso foi deliberado. Estamos plenamente cientes de que aqueles que estavam incumbidos de executar ou aconselhar aqueles que deveriam executar, todas essas pessoas rejeitaram a implementação do acordo político. Dessa forma, desenvolvemos a circunstância em que, no final das contas, somente a força poderia solucionar a questão e a um custo extremamente elevado, pois nada é mais valioso do que a vida humana. E permitimos que as pessoas prosseguissem com isso. E não apenas isso, mas também desejávamos isso, pois almejávamos uma vitória ou algum tipo de triunfo contra a Rússia. E agora está a desmoronar-se, então persistimos no insucesso. Mas aqueles que realmente pagam o preço são os ucranianos. E, naturalmente, depois temos, evidentemente. E estamos precisamente na mesma dinâmica que debatemos anteriormente, porque desejamos que os ucranianos sacrifiquem novamente as suas vidas por uma espécie de derrota ilusória da Rússia. Temos de distorcer a realidade sobre o que verdadeiramente está a ocorrer no terreno, o que implica que afirmamos que os russos enfrentam mais baixas, que sofrem de forma mais intensa do que os ucranianos e tudo isso. Não sou capaz, e acredito que ninguém é verdadeiramente capaz de afirmar isso, de fornecer números exatos sobre as perdas, tanto em termos humanos quanto materiais, que ambos os lados estão a experienciar. Mas sabemos definitivamente que, independentemente da proporção e de tudo isso, os ucranianos pagam um preço mais elevado do que os russos. Isto é absolutamente claro. Isso significa que, mesmo que declaremos que a Ucrânia são os vossos amigos, continuamos a utilizar as suas existências para alcançar algum tipo de objetivo obscuro que possuímos, o qual não conseguimos definir de forma clara. Portanto, é assim se olharmos desta forma, como disseste, e isso explica porque precisamos agora de ter restrições à liberdade de expressão nos meios de comunicação. Porque se começar a revelar a verdade, então encontra-se numa situação que é desequilibrada em relação ao que acabou de afirmar. E é por isso que é interessante, a propósito, porque quando escrevi os meus livros, examinei várias fontes nos meios de comunicação e notei sempre que os meios de comunicação ucranianos, mesmo que porque é tempo de guerra para eles, e podemos compreender que os meios de comunicação estão muito controlados, sob controle na Ucrânia, o que, na minha opinião, é totalmente compreensível numa situação de guerra.
Contudo, os profissionais de comunicação ucranianos tendem a ser mais críticos no que diz respeito ao conflito em comparação com os jornalistas ocidentais ou europeus. E isso é extremamente revelador. Isso significa que a influência da propaganda e desinformação é ainda mais poderosa no Ocidente do que na própria Ucrânia. Significa que fazemos todos os esforços para usar mal a Ucrânia. Na realidade, nem sequer ouvimos. Quando, por exemplo, olhas para a Batalha de Makrovsk e tudo isso, no Ocidente ainda há canais de televisão, especialmente em França, que te dizem que todo o sucesso russo nesta era é simplesmente propaganda e que, na verdade, os ucranianos estão a vencer. Isto é simplesmente louco. Quero dizer, isto é totalmente insano. Mas na própria Ucrânia, as pessoas sabem qual é a verdade e contam-na. Quando até negamos aos ucranianos a possibilidade de nos contarem a verdade, isso significa que estamos definitivamente a usar a Ucrânia para objetivos obscuros que temos. Isto é para além de perturbador, para ser honesto, porque mostra que decidimos que a luta contra a Rússia, ou nem sequer a Rússia, Vladimir Putin, porque no final das contas trata-se de uma pessoa. O custo disso será a vida de todos os ucranianos. Estamos prontos para isso. Estou muito surpreendido, na verdade, que a Ucrânia, quer dizer, eles provavelmente estão a começar a reagir a isto. Sei que algumas pessoas reagiram e quando escrevi este livro sobre guerras encobertas na Ucrânia, notei que os ucranianos se tornaram extremamente críticos em relação a tudo isso, porque veem, sabem, há muitas pessoas que conhecem alguém da sua família ou alguns parentes que conhecem a realidade no terreno, porque vivem na parte oriental do país, ou algumas pessoas morreram ou ficaram feridas durante o combate e, portanto, sabem a verdade e sabem o preço que o governo lhes está a pedir para pagar. E eles sabem o preço que os europeus lhes estão a pedir para pagar. E quando tentam até vender produtos para a Europa, como cereais ou coisas do gênero, a Europa recusa. Por quê? Porque os preços que os ucranianos estão a oferecer são demasiado baixos para os europeus. Vemos que estamos definitivamente a explorar totalmente os ucranianos. E, na minha perspectiva, isso projeta uma luz extremamente sombria sobre a nossa compreensão. Procuramos afirmar que, quando estamos a favor da Ucrânia e contra a Rússia, isso é em prol da liberdade e de tudo o mais. Acredito que é exatamente o oposto, pois tudo o que fazemos demonstra que temos uma total e completa falta de respeito pelos ucranianos. Não temos mais consideração pelos russos, aliás. E como mencionei em várias ocasiões, porque sou. Devido ao meu cabelo ruivo, o meu cabelo grisalho percebe que fui um combatente da Guerra Fria. Contudo, durante o período da Guerra Fria, jamais travamos batalhas diretamente contra os russos, nem contra os polacos, nem contra os checos, nem contra. Estávamos a combater contra um sistema, por uma razão que pode ser considerada boa ou má. Podemos debater isso. Mas todo o objetivo da Guerra Fria foi realmente lutar contra um sistema. Na parte oriental da Europa, eles estavam a lutar contra o capitalismo, o imperialismo, e pode-se encontrar diferentes nomes. E nós estávamos a lutar contra o comunismo, o marxismo e tudo isso. Quer fosse correto ou não, podemos debater isso. Mas a realidade é que não estávamos a direcionar a nossa atenção para indivíduos. Estávamos a combater um sistema e não contra pessoas individuais. Hoje, quando restringimos a visita de russos durante a Guerra Fria, estávamos a convidar os soviéticos a ver como era o Ocidente, porque estávamos confiantes de que éramos melhores e que isso seria uma propaganda positiva que os visitantes levariam de volta no seu próprio país. Hoje nem sequer estamos confiantes sobre isso. Por isso, restringimos os vistos. Queremos impedi-los de ver quem somos, mas provavelmente porque não somos assim tão bons. Existem inúmeras considerações interessantes
até mesmo para mim, provavelmente até a um nível mais filosófico, porque isto é tão contrário a quaisquer princípios que mantínhamos durante, não a Segunda Guerra Mundial, mas novamente durante a Guerra Fria. Hoje vemos que visamos indivíduos. Isso é algo que nunca realizamos durante a Guerra Fria. Assim, esforçamo-nos por individualizar e personalizar. Se desejar a guerra, pretendemos que cada cidadão russo possa ser responsabilizado por esta guerra. Isso é algo que jamais realizamos durante a Guerra Fria. Portanto, esta compreensão acerca da guerra que possuímos atualmente acredito que isso evidencia o desequilíbrio existente na nossa própria sociedade, esta incapacidade de avaliar as situações com base em factos concretos, esta dificuldade em manter uma perspectiva equilibrada sobre os diversos problemas. E isso aplica-se a todos os tipos de problemas. Quero dizer, já discutimos no teu canal sobre o Irão, a Palestina e todos esses assuntos. E sempre que abordamos esses conflitos, observamos que existe uma interpretação extremamente polarizada desses conflitos. Há sempre um bom e um mal da fita, e claro, nós somos sempre os bons. Mas então, o antagonista é tão terrível que tudo se torna permitido. Pode-se permitir tudo, pode-se até ultrapassar a lei internacional, porque a pessoa é tão má que, de facto, temos justificação em fazer tudo o que estiver ao nosso alcance contra ela. E este tipo de perspectiva, que elimina completamente todas as nuances de subtileza, mas vai exclusivamente entre o preto e o branco na nossa sociedade. Contudo, isto é algo que, evidentemente, agora discutimos sobre geopolítica, falamos sobre a Rússia, abordamos estas questões, mas se olharmos para a nossa própria sociedade, vemos exatamente a mesma coisa. Não se pode criticar as pessoas. Quero expressar que, mesmo que não façamos críticas à cor da pele das pessoas, se formos criticar o comportamento de determinadas pessoas, enfrentaremos um desafio, pois a pessoa que está a ser criticada possui uma cor de pele distinta. E mesmo que no seu julgamento a cor da pele não desempenhe qualquer papel, será considerado tudo é visto a preto e branco. Não há nuances nisso. E observamos este fenômeno em todos os níveis da sociedade. E tal situação conduz a uma falta de compromisso, à busca incessante pelo equilíbrio mais adequado nas diversas situações. Isto é, exclui as pessoas que não deseja incluir, não faz um esforço significativo para negociar, não procura abrir um diálogo construtivo, nem tenta verdadeiramente compreender. Excluem-se simplesmente aqueles que não partilham o mesmo pensamento que nós. Na verdade, estamos no Ocidente, e isso é bastante verdadeiro na Europa. Estamos a reinventar certas formas de fascismo e tudo isso. E algumas pessoas têm dito que nós estamos agora numa fase em que vemos que, apesar de afirmarmos ser a favor de todos esses valores positivos que tínhamos após a Segunda Guerra Mundial, na verdade, não os implementamos. E observamos que criticamos a Rússia, mas quando se trata de todos aqueles palestinianos que são mortos de maneira deliberada, e quando vemos aquelas crianças assassinadas como se fosse um passatempo, como foi mencionado, que está na própria imprensa israelita, quando havia pessoas a confessar que estavam a matar crianças como passatempo, ninguém no Ocidente irá condenar isso. Nenhuma pessoa no mundo ocidental fez qualquer menção a isso. Portanto, existe este duplo padrão que se aplica a certas pessoas e aplicamos leis a determinadas pessoas, mas não a outras. Nós somos os bons. Portanto, podemos decidir quem deve viver e quem deve morrer. Os outros, claro, não têm o luxo de fazer isso. Foi exatamente isso que fizemos nos últimos 30 anos. Quer dizer, ninguém consegue. Nunca observei ninguém que fosse verdadeiramente capaz de elaborar ou definir claramente quais eram os objetivos de todas estas guerras que conduzimos. Por que é que perturbamos tantas sociedades? E hoje,
Essa é a parte interessante, porque fizemos essas guerras sem objetivos, sem qualquer consideração pela vida humana, porque tínhamos as armas mais poderosas, então podíamos destruir pessoas, matá-las, sem pagar um preço elevado, se assim quiser. E atualmente estamos a pagar o preço. Estamos a pagar agora porque transformamos essas sociedades em locais inabitáveis. Quero dizer, já não é possível viver mais lá. Quero dizer, destruímos essas sociedades e, portanto, o que fazes? Logicamente, eles tentam chegar, precisam de trabalho, precisam de viver. Então, eles vêm para o nosso país e isso faz parte desta imigração que já não conseguimos controlar. Assim, destruímos essas sociedades. E agora, porque essas sociedades não conseguem mais encontrar trabalho, então acabam por vir para o nosso país e, neste momento, enfrentamos um problema com eles. Portanto, isto demonstra uma completa falta de compreensão das consequências das nossas ações. Pensamos que em francês dir-se-ia que não se vê mais longe do que a ponta do próprio nariz. Estamos frequentemente a sentir-nos constantemente sozinhos. Acredito mesmo que há algo profundamente errado com a liderança na Europa, porque quando se olha, não é só a liderança, mas também as alternativas. Sabe, quando vemos, por exemplo, Kami Badenoch liderar o Partido Conservador no Reino Unido, a dizer que o que a Ucrânia e Israel fazem estão a fazer o nosso trabalho na região. Sabe, quando me vê no rescaldo do ataque, o ataque israelita ao Irão diz que eles estão a fazer. Os israelitas estão a realizar o nosso trabalho diário contra. O que é que a Alemanha tem contra o Irão? Qual é o problema existente entre o Irão e a Alemanha? Não consigo perceber nada disso. Contudo, parece que na mente deles existe algum tipo de estratégia, numa espécie de ideologia, compreende? Algum tipo de mentalidade lá. Não tenho certeza se isso é uma estratégia. Poderia ser em um A. Não sei se conseguimos ligar isso, se podemos ligar isso aos Estados Unidos, ao Estado profundo nos Estados Unidos. Mas eles têm uma ideologia que querem alcançar. Não estou certo sobre qual é essa ideologia. Compreende o que realmente está a acontecer por trás destas declarações peculiares, sabe, por parte dos líderes europeus? Não apenas aqueles que estão no poder atualmente, mas as alternativas na Europa. Bem, o antigo primeiro-ministro francês Roca costumava dizer: nunca subestime a estupidez. E acredito que somos exatamente esse tipo de esquema. No entanto, vai muito além disso. Tem toda a razão ao afirmá-lo. Estamos igualmente envolvidos em algo que transcende a política tradicional. Observamos o mesmo tipo de comportamento tanto na direita quanto na esquerda. Quando nos dirigimos aos partidos políticos, frequentemente tendemos a encontrar a mesma irracionalidade em ambos os lados do, por assim dizer, espectro político. E isso é igualmente algo que me inquieta, porque isso implica que, independentemente da ideologia, existe algo que transcende isso e que as pessoas não estão à altura de enfrentar. Já não são indivíduos com personalidade marcante. Refiro-me àqueles indivíduos que tínhamos na Europa como líderes, como Charles de Gaulle em França, ou Konrad Adenauer na Alemanha. Quero dizer, havia muitas dessas pessoas, especialmente nos anos 60, aquelas pessoas que lutaram durante a Segunda Guerra Mundial, aliás, aquelas pessoas que tinham experiência de guerra, que sabiam o que a guerra significa, que compreendiam o que o diálogo significa. A propósito, isso também é algo porque quando se luta numa guerra, também se conhece o valor da paz. E por isso todas essas pessoas nos anos 60 na Europa e pelo mundo fora, aliás, havia muitas pessoas muito sábias nesses tempos. Também nas guerras pós-coloniais e tudo isso, surgiram muitas pessoas muito sábias que tinham grandes ideias. Eles desejavam edificar estados, almejavam construir nações, possuíam inúmeras ambições para os seus países e compreenderam que, para concretizar essas aspirações, era imprescindível possuir algum tipo de estabilidade. E estabilidade implica ser capaz de comunicar com os outros. Isso significa que é essencial ter a capacidade de se compreenderem mutuamente e estabelecer um diálogo. E mesmo que não aceite completamente a ideia do outro, pode ainda assim querer dialogar com ele.
Portanto, isto é, e assim vamos manter uma relação que se estenda para além da mera ideologia e até mesmo das visões políticas, porque possuímos um patrimônio humano comum, se assim desejar. E esta ideia era, penso eu, muito forte em muitos dos nossos líderes. Mas quando se fala dos líderes dos anos 60, 70 ou por aí, quero dizer, do período logo após a guerra na Europa, estas são personalidades a que todos se referem hoje, mas já não temos essas pessoas. Quando se está, especialmente no continente europeu, provavelmente nos Estados Unidos da América, é menos evidente. Contudo, na Europa, quando se discute sobre o presidente francês ou o chanceler alemão, ou até mesmo o primeiro-ministro no Reino Unido, toda a gente comenta: ah, mas nós tínhamos este e aquele era. Atualmente já não possuímos essas figuras. Temos, em vez disso, burocratas desprovidos de grandes ideias, com uma educação limitada, de inteligência restrita, que não conseguem compreender verdadeiramente o mundo e que apenas conseguem manter-se fiéis às suas crenças, em vez de adotarem uma abordagem mais consciente e inteligente ao mundo. E, consequentemente, necessitam de se apegar a slogans. Se ouvirmos atentamente Friedrich Merz, é exatamente isso que ele diz. Quero afirmar que, e todas as lições que absorvemos após a Segunda Guerra Mundial, especialmente a relevância do Estado de Direito, a importância do direito internacional, o direito internacional como um ponto de referência crucial para o diálogo internacional e também para o diálogo a nível nacional, todas estas lições foram completamente esquecidas porque já não podemos dar-nos ao luxo de seguir estas lições. Estamos profundamente equivocados a ponto de, atualmente, termos que até mesmo negar essas valiosas lições. E isso é verdadeiramente trágico, pois demonstra que poderíamos. Estou plenamente confiante de que não estamos a avançar para uma terceira guerra mundial. Ainda mantenho a esperança de que algo nos impeça de chegar a esse ponto. No entanto, estamos a seguir numa trajetória que conduz a mais tensões e não a um apaziguamento. E lembrem-se do que a própria Ursula von der Leyen disse no seu discurso sobre o Estado da União em setembro de 2022, sem apaziguamento, sem negociação. E, novamente, como afirmei em várias ocasiões, se fôssemos cidadãos ucranianos, se eu fosse um ucraniano, certamente me empenharia na luta e, sem dúvida, combateria os russos da mesma forma que os russos combatem os ucranianos, porque por alguma razão se luta pelo seu próprio país e tenta se fazer o melhor possível, pois é a sua nação e não se está numa posição de remodelar o mundo à sua vontade, por isso combate-se. O problema surge quando estás afastado do conflito, quando és apenas um observador externo, quando tens o privilégio de estar distante dele. Quero dizer, como espectador, como podes realmente estar envolvido como um ator ativo? E isso é algo que realmente não consigo compreender do ponto de vista da União Europeia. Contudo, não é apenas isso. O mesmo raciocínio aplica-se ao meu país, a Suíça, que conseguiu na Segunda Guerra Mundial manter-se fora do conflito enquanto ainda ajudava os aliados. Mas conseguiu, manteve-se fora do conflito e ajudou as pessoas tanto quanto foi possível, o que provavelmente não foi algo muito espetacular, mas pelo menos tentou fazê-lo. Hoje em dia, a situação é completamente o oposto. Somos agora um interveniente ativo no conflito, e isso é algo que parece estar completamente fora de contexto. Do debate sobre as razões pelas quais devemos utilizar o facto de não estarmos diretamente envolvidos no conflito, devemos tentar auxiliar aqueles que estão a lutar a resolver o seu conflito de uma maneira diferente. De uma forma diferente. Eles lutam, certo? Isto é guerra. Então tens estas trocas de fogo de artilharia e indivíduos a disparar uns contra os outros. Certo? É isso. Contudo, além disso, eles estão possivelmente nos bastidores. Poderíamos trabalhar com diplomacia, poderíamos abrir diálogo, estabelecer relações, tentar ver onde poderíamos suavizar os ângulos, suavizar a relação, mas não estamos a proceder dessa forma. Pelo contrário, estamos a esforçar-nos para tornar mais complicado ter mais diálogos. E isso é algo significativo.
A propósito, quando Trump novamente, quero dizer, sou um crítico bastante enfático de Trump, mas neste caso específico em relação à Ucrânia, pelo menos ele fez um esforço para tentar algo. Pelo menos ele tentou estabelecer um diálogo. E pelo menos isso, não tenho a certeza de que foi muito bem sucedido, mas pelo menos ele tentou. E tentar já é algo porque, como dizemos em francês, o primeiro passo é o mais importante. Ele realmente tentou. Acho que poderia ter sido mais eficaz. Provavelmente tem a capacidade de melhorar. Isso é algo que só o futuro dirá. No entanto, em qualquer circunstância, o problema reside no facto de que os europeus até fizeram um esforço para tornar este primeiro passo ainda mais complicado para Donald Trump. E isso é extremamente preocupante. Em vez de aproveitar a oportunidade para se alinhar com os EUA na mesma direção, deveriam esforçar-se para desenvolver novos canais de comunicação com os russos, pelo menos para manter um canal de comunicação aberto, caso desejem iniciar algum tipo de diálogo. Mas não, absolutamente ninguém fez isso. Pelo contrário, conseguimos impor ainda mais sanções, tentando até mesmo tornar o mundo ainda mais distante entre nós e a Rússia. Aliás, foi precisamente isso que alguns afirmaram. Creio que foi provavelmente Eisenhower, peço desculpa, Kissinger, que mencionou isso sobre o que ocorreu em 2014, quando se deu este primeiro confronto entre o Ocidente e a Rússia. E claro, com base em toda a discussão sobre a Ucrânia aderir à UE e algo do gênero, Kissinger disse que, em vez de usarmos a Ucrânia como uma ponte entre a Europa e a Rússia, usamos a Ucrânia como um muro. E isso é muito verdade. Desde então, temos utilizado a Ucrânia como uma espécie de trincheira ou barreira que nos separa da Rússia, em vez de a utilizarmos como uma ponte de ligação. Considero que é profundamente lamentável por parte dos europeus não terem conseguido compreender essa realidade. E por razões que residem na mentalidade de algumas pessoas. Quando se ouve pessoas como Frederic Schmer, fundador da Solar em Lyon, ou Kaja Kallas, percebe-se que o problema que tem com a Rússia vai além da racionalidade em certo aspecto. E se observar atentamente a história familiar deles, poderá identificar algumas raízes do ressentimento em relação aos russos. Portanto, já não se trata de um comportamento racional. É um comportamento que foi significativamente influenciado pela educação, pela relação que mantinham provavelmente com a família e todas essas experiências, e agora isto é algo que isso traduz-se numa postura mais adversa em relação à Rússia. Eu venho de uma família que tinha o hábito de travar guerras, quero dizer, o meu. Tenho o meu antepassado, bastante antigo, quero dizer, o meu trisavô que lutou contra os russos. Ele era um general no exército napoleônico e combateu contra os russos nas guerras napoleônicas. A minha família também lutou contra os alemães durante a Primeira Guerra Mundial, uma resistência na Segunda Guerra Mundial. Contudo, jamais fui ensinado na minha família a cultivar ódio pelos russos ou a abominar os alemães. Pelo contrário, esforçamo-nos por desenvolver, como se costuma dizer, uma cultura familiar que visa compreender o outro, compreender o seu adversário, em vez de confrontar o seu adversário. Precisamente. Foi, creio eu, Carmel, o ponto essencial. O seu ponto essencial é extremamente importante. Sabe, ao invés de erguer barreiras e criar obstáculos, deveríamos concentrar-nos em construir pontes. E o Ocidente, de alguma forma, a política no Ocidente é sobre isolamento, isolando outros países em vez de construir pontes. É isso, e é muito triste. Claro.